Ouviremos o presidente da Comissão Eleitoral, senhor Malvino Rodrigues. Quero cumprimentar e agradecer a presença dos componentes da mesa, como o nome de vocês já foram citados inicialmente pelo Teru, e eu me dispenso, me dou o direito de não repetir esses nomes, ok? Agora eu vou me referir a pessoas da Secretaria da Fazenda, que são realmente muito importantes. Eu não vou fazer aqui um discurso, mas eu vou fazer apenas uma exposição do nosso trabalho, e não só do nosso trabalho, mas daquilo que nós pudemos observar aqui na Fresp, das pessoas com quem nos relacionamos e daquelas pessoas que efetivamente fizeram acontecer essas eleições, que nós acreditamos que foi um sucesso. Senhores candidatos eleitos e não eleitos, diretores regionais, senhores membros das subcomissões eleitorais, colegas agentes fiscais de rendas, familiares, senhoras e senhores. A comissão eleitoral é formada por 3 associados da FESP. Participaram comigo nesta comissão eleitoral os colegas Maria Antonieta e Tiago de Paula, a quem agradeço pela colaboração que prestaram aos nossos trabalhos. Nossos nomes foram indicados, e nós, obviamente, concordamos, pelo presidente do Conselho Deliberativo, senhor Luiz Augusto Sanches, o Guto, que submeteu a indicação à decisão do Conselho. Por unanimidade, nossos nomes foram homologados. Portanto, agradecemos ao Guto e ao Conselho a confiança que manifestaram na seriedade do nosso trabalho. Nosso trabalho consistiu, basicamente, em organizar e coordenar o processo eleitoral. Formamos uma equipe coesa e harmoniosa. Nossas decisões importantes foram sempre tomadas de forma consensual. Portanto, se críticas ou elogios tiverem que ser dirigidos, que o sejam à comissão eleitoral e não a cada um de nós individualmente ou quaisquer 2 de nós. Princípios que nortearam o nosso trabalho. Princípio da diplomacia. Somos de paz, somos conciliadores, procuramos sempre buscar soluções pacíficas. Abominamos a guerra. Foi assim que resolvemos muitos conflitos entre candidatos que nos dirigiam reclamações. Telefonávamos, falávamos e tentávamos apaziguar os ânimos que, às vezes, estavam exaltados. Muitas vezes, a diplomacia funcionou. Às vezes, ela não funcionou. Para isso, nós temos aqui o princípio da legalidade, que vamos falar depois. Princípio da equidade. Tratamento igual a todos os candidatos. Nem poderia ser diferente. Era a nossa obrigação. É para isso que nós fomos indicados e homologados pelo Conselho. Exemplo. O direito de acesso aos e-mails dos colegas, fornecido pela Fresp, mediante termo de compromisso, concedido às 2 chapas, foram estendidos aos candidatos do Conselho. Esses candidatos que digam a importância dessa decisão, como isso facilitou a comunicação entre candidatos e eleitores. Princípio da legalidade. Para nós, o Estatuto Social da Fresp é lei, é a Carta Maior. Tem que ser respeitado sob pena de termos problemas com eventuais criadores de caso. Não poderíamos correr o risco de prejudicar esse processo eleitoral. Agora eu vou falar dos candidatos, né? Achamos que essas eleições foram efetivamente um sucesso com relação à participação da nossa classe. Veja os números. Total de AFRs com direito a voto, 5.807. Total de AFRs aposentados com direito a voto, 2.802. Total de AFRs que votaram, 3.325. Percentual dos que votaram, 57%. Percentual de aposentados em relação ao total de AFR, 48%. Então, veja, os aposentados representam 48% da classe como um todo. Estou falando com relação aos fiscais votantes, né? Como as eleições não são informatizadas, não temos o número de aposentados que compareceu às urnas. Sabemos que, devido à dificuldade de locomoção de muitos deles, o seu percentual de comparecimento deve ter sido muito menor do que os 57%. Então, vejam, nós estamos dizendo o seguinte, né, que o percentual de comparecimento foi 57%, e que os aposentados representam 50%, quase 50%. Não fosse essa circunstância, a importância que eles representam, os aposentados, a participação da classe dessas eleições teria sido muito maior do que os 57%. É o seguinte,
Quinta-feira, quando eu comecei a fazer esse discurso, eu comecei a me interessar o que significa, o que representa a fazer uma separação entre aposentado e classe ativa para ver quem vota. Isso seria muito mais para direcionar aí, talvez, políticas da casa, porque os aposentados votam menos do que os que estão na ativa. Nós não temos esses dados. Por quê? Como a eleição não é informatizada, nós não sabemos exatamente se o colega que votou, se ele é aposentado ou não é aposentado. Isso daí está lá na lista de presença, e nós poderíamos ter contado um a um dos aposentados, aí nós poderíamos dizer que 20% ou 30% dos aposentados votaram ou não. Nós não temos essas informações. Mas veja o seguinte, eu conversei com alguns colegas que estiveram presentes em algumas urnas eleitorais, e eles, vejam, isso é chute isso que eu vou dizer, hein? Mas é uma intuição, é uma percepção que eles tiveram. Disseram que não chega a ser 20% dos aposentados que votam. Outros colegas acham que não passa o número de 30% dos colegas aposentados que teriam votado nessas eleições. Se nós supusermos, pelo amor de Deus, isso não está inclusive escrito, só estou fazendo esse comentário paralelo. Se nós admitirmos que 30% dos colegas aposentados votaram, nós vamos chegar à conclusão de que o pessoal da ativa ou os não aposentados representam 82% desses colegas que compareceram dessas eleições, o que acho que é um sucesso realmente. Nós atribuímos, isso que nós estamos chamando de sucesso quanto à presença dos colegas dessas eleições, nós atribuímos basicamente a duas situações. O fato de ter havido duas chapas aguerridas contribuiu muito para a presença dos colegas. Cada chapa, à sua maneira, com seus planos de gestão, mostraram à classe a importância de uma administração eficiente na condução de uma entidade tão complexa como é a Fresp. Quanto ao Conselho, na capital, 14 candidatos ao Conselho concorreram a 6 vagas apenas, numa disputa apertadíssima, e sabemos, muitos deles incentivaram colegas a participar das eleições. Eu tenho prova, eu conversei com um colega, principalmente esses colegas novos, né? Eles incentivaram realmente os colegas a votarem. É claro que eles incentivaram a votar neles, mas incentivaram os colegas a votarem. Com relação ao interior, falei da capital, quase não houve esta concorrência, apenas 2 ou 3 delegacias é que houve 2 colegas que concorreram. Olha, a utilização de e-mails facilitou a comunicação e certamente colaborou para que os candidatos ao Conselho também incentivassem a participação dos colegas. Conversei com um colega e ele realmente me disse isso. Pelo fato dele ter o e-mail à mão, ele se comunicava muito, foi fácil ele se comunicar com os seus eleitores e assim ele conseguia levar uma mensagem. Nessa mensagem, certamente, ele estava incentivando a presença dos colegas. Sabemos que muitos candidatos ao Conselho, capital e interior, mostraram à classe a importância de um Conselho Deliberativo independente e atuante, isso é muito importante, que tem, entre outras funções, a de fiscalizar certas ações da diretoria. Talvez muita gente não saiba disso. A função do Conselho é realmente importante. Com todo esse trabalho, os candidatos à diretoria e ao Conselho conseguiram catalisar interesses e preocupações dos colegas agentes fiscais de renda. Agradecimentos. Agora vamos agradecer as pessoas que fizeram estas eleições acontecerem. Veja o seguinte, nós da Comissão Eleitoral organizamos e coordenamos. Quem realmente fez isso acontecer foram vocês funcionários, principalmente, da Secretaria, não da Fresp. Agradecemos aos diretores regionais que nos ajudaram sempre que solicitados. Vejo que esses colegas não têm obrigação estatutária de trabalhar das eleições. Pelo menos não vimos nada a respeito disso no Estatuto Social. Portanto, esses colegas diretores regionais são verdadeiros colaboradores. Foram eles que indicaram os colegas das subcomissões eleitorais, aqueles que trabalharam no dia das eleições, recebendo os eleitores e apurando os votos das urnas. Esse é o trabalho de cuja lisura depende a lisura das eleições. É o trabalho daqueles colegas que ficaram lá na mesa. Também agradecemos esses colegas. Agradecemos ao Teru, que nos disponibilizou toda a estrutura material e pessoal da Fresp, de que precisamos. Salas, computadores, por exemplo, mas principalmente as pessoas. Contamos sempre com a melhor boa vontade dos funcionários da Secretaria da Presidência da Fresp,
Sandra, Alessandra e Felipe. Este trio aqui que trabalha diretamente com o Terum. Vamos falar mais da Sandra pelo contato permanente que mantivemos com ela. Mas a Alessandra e o Felipe também foram muito atenciosos, prestativos e eficientes em tudo naquilo de que nós precisamos. Confesso que não estamos exagerando. Não estamos exagerando. A Sandra foi peça fundamental em todo o nosso trabalho. Sem a experiência, a boa vontade e a dedicação desta funcionária, seria difícil imaginar todo o sucesso que tivemos, a partir, inclusive, da própria organização de tarefas. Ela não só executava, como também organizava. Sandra, Alessandra e Felipe, nós somos eternamente gratos. Eternamente gratos. As funcionárias responsáveis pelo jornal e pelo site da Fresp, do Departamento de Comunicação, que já tem um padrão de cobertura jornalística, muitas vezes discutiam conosco detalhes do jornal e sempre nos atendiam quando lhes solicitávamos postar no site matéria de interesse específico da comissão. Agradecemos a Viviane e as demais funcionárias desse departamento. Aqui pode ser estranho, eu estou falando funcionários, não falei no genérico que seria falar em funcionários, porque todo mundo que eu conheci desse departamento são mulheres. O Departamento de TI, Tecnologia da Informação, sempre nos atendeu quando precisamos do banco de dados da Fresp e de assistência de internet. Obrigado, Vândia e Silene. E assim interagimos com outros departamentos da Fresp. Por exemplo, o Departamento de Finanças, muito útil, muito importante para nós, para saber a situação financeira, a condição financeira de poder votar, porque, bom, vocês sabem disso. E sempre fomos muito bem atendidos. Longe de nós a pretensão de avaliarmos o quadro de funcionário da Fresp, mas pelo contato específico, superficial e temporário que mantivemos nesse período em que aqui trabalhamos, podemos dizer que se trata de um pessoal muito dedicado e responsável. Foram eles que fizeram as coisas acontecerem. Nós apenas organizamos e coordenamos. Agradeço aos ex-diretores da Fresp, especialmente o colega Omar, diretor dos diretores regionais, que muito nos ajudou no relacionamento que nós mantivemos com os diretores regionais. Às vezes havia alguma dificuldade de falar, telefonar, né, com os diretores regionais. Veja bem, a Sandra estava lá para isso, a Sandra ligava para os diretores regionais. Eu não conheço bem esses colegas, pode ser até que quem é esse presidente aí, né? Não sei quem é esse cara, eu vou atender. Não, eles nunca mostraram essa disposição, os diretores regionais. Mas o fato de a Sandra ligar, o fato de Omar ligar foi muito importante. E veja, eu estou falando do Omar, mas não é só o Omar. Nós mantivemos contato esse tempo todo com o Hildebrando, mantivemos com o Américo, mantivemos com o José Carlos, mantivemos com o Pucci, e sempre trocamos ideias, e sempre eles assim nos ajudaram. Tolói foi nosso consultor aqui. Eu tinha dúvida e ia falar com o Tolói. Contando com tudo isso, não poderia ser diferente. Essa eleição foi um sucesso, pelo menos eu acho. Agora vamos cumprimentar as pessoas. Queremos parabenizar os candidatos eleitos e não eleitos. Preferimos assim, eleitos e não eleitos. Não existe a dicotomia vencedores e perdedores. Vencedores somos todos nós, dado o espírito democrático, lisura, a seriedade, a determinação de vencer, que sempre permearam todo o processo eleitoral. Parabenizamos a chapa Gerações pela vitória. Parabenizamos também a outra chapa, a chapa Mais a Fresp, pelo espírito de luta demonstrado durante a campanha e pela dignidade com que eles souberam reconhecer a vitória da chapa Gerações, valorizando dessa forma essa própria vitória. Meu Deus. Da mesma forma, nós parabenizamos todos os candidatos do Conselho e aqueles que venceram, nós desejamos sucesso. Rodrigo, presidente Rodrigo, essa comissão confia no seu trabalho, na força da sua inteligência, na sua dedicação e principalmente na qualidade da sua equipe. Presidente Rodrigo, essa comissão deseja sucesso na sua gestão que se inicia e que esteja à altura das expectativas de toda a classe de agentes fiscais de renda. É o que todos nós desejamos, é o que todos nós esperamos e é o que todos nós precisamos. Falei.